estar aqui com vocês esta noite. Amém? No livro de Lucas, capítulo 8, o versículo 49, o versículo 50, está escrito justamente assim: e estando ele ainda falando, alguém chegou e disse: não incomodes o mestre, porque a sua filha está morta. Diz a Bíblia que enquanto ele dava ouvido, Jesus também ouvia. E ouvindo Jesus disse: Jairo, não temas, porque ela se salvará. Aleluia. Amém? Isso é o versículo 49 e o versículo 50 de Lucas, capítulo 8. Isso é só para você ter uma reflexão e para você entender como que é a forma como Deus age quando nós decidimos a sermos abençoados. São duas pessoas, uma mulher e uma criança, uma adolescente de 12 anos. Se você ler a história, você vai ver que Jairo tinha uma filha que tinha 12 anos e tinha uma mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos. Então, o percurso da história se vai dar em duas fases, de uma alegria e de um sofrimento, de uma tristeza. E estas duas fases terminam do mesmo jeito que começou. Ou imagina você, o pastor disse que a esposa dele já está nos dias de dar à luz. Imagina, essa mulher também estava no hospital dando à luz. Enquanto o médico sai para fora e disse a Jairo: sua mulher deu à luz, nasceu uma filha. Vai dar o mesmo que vai dar contigo, a alegria e o prazer. Enquanto que lá fora tem um outro marido esperando pela notícia que o médico vai trazer da sua esposa. E o médico sai lá fora. Imagina, dois médicos. Um sai lá fora, disse para um homem: a sua filha nasceu. O outro médico chega e disse para o seu marido: a tua esposa está condenada à morte. A hemorragia dela não tem cura. E isto, exatamente, o diagnóstico sai para os dois. E isso, os dias vão passando, os anos vão passando. Jairo totalmente feliz, o marido e a esposa totalmente angustiados. 12 anos de alegria, 12 anos de tristeza. Imagina a vida que se dá. E a vida é mais ou menos isso. Vou tirar esse microfone, posso? Acho que esse espaço aqui está muito pequeno para mim. Ou use ele mais distante. Não. Imaginamos, está me ouvindo? Amém. E acho que até com força. Então, imaginamos que essas duas famílias vivem os momentos totalmente adversos. O que está muito feliz passa 12 anos vendo a filha crescer, começar os primeiros dias na escola, enquanto que a outra família vê a esposa desfazendo, porque o sangue vai minando, a hemorragia vai se desfazendo do corpo, porque o que dá vida no corpo é o sangue, e se vai perdendo o sangue, o corpo vai sendo desfeito. E a Bíblia disse que ela já tinha vendido as suas propriedades, já tinha vendido os seus carros. Não vou falar de carro porque na Bíblia não disse isso, mas é só para você entender que a Bíblia disse que ela vendeu tudo para gastar com os médicos, enquanto que Jairo tem que comprar um carro para levar a filha para a escola. O marido teve que vender o carro para comprar medicamento e pagar médico para cuidar da esposa. Então a coisa vai ficando adversa. E eu quero dizer para você que isto é o percurso da vida. A vida é assim. Às vezes você está muito feliz, mas tem gente ao seu lado que está chorando. Às vezes você está chorando, tem gente que está feliz. Então a vida é assim. Só que Deus entende isso de uma forma tão natural para Ele, porque Ele é o solucionador das duas fases. Só que chega uma fase que a alegria de uma casa se acaba também. Por quê? Porque a menina adoece. E a doença foi grave.
a menina morrer. Mas antes que ela morra, Jairo era um moço de bons poder aquisitivo. O cara trabalhava na corte, ele tinha condições, ele era um príncipe, então ele tinha condições de manter, mas ninguém consegue manter a vida com dinheiro. Não é todo mundo que tem dinheiro que fica vivo eternamente, só fica vivo eternamente quem tem Jesus. Aleluia. Quem tem Jesus, ele disse que ainda que morra, vai viver. Então a ressurreição pertence a nós para a vida eterna. Então quem tem Jesus tem a vida eterna, mas quem tem dinheiro não. É por isso que às vezes quando tem muito dinheiro e o médico desengana aqui, ele corre para os Estados Unidos. Chega nos Estados Unidos, desengana, ele corre para o Canadá. Chega no Canadá, ele vai rodando. Mas a Bíblia disse que o salário do pecado é a morte. Então não tem escape. E Paulo disse que todos pecaram. Então todos nós estamos destinados a morrer. Então imagina só que esse príncipe, ele descobre que dentro da cidade tem alguém que ele já ouviu falar que cura. Aleluia. Ele ouviu falar que esse homem ressuscitou mortos. Ele ouviu falar que este homem tirou cego da cegueira. Aleluia. Esse homem fez paralítico andar. Ele ouve falar que Jesus estava na cidade. Sabe o que ele faz? Se rebenta de humildade e vai em busca de Jesus. Isto é a importância que tem quando você descobre que o teu problema está insolúvel. Não é para você desesperar, é para você buscar a Jesus. Aleluia. E não é difícil você chegar aqui sofrendo e dobrar o seu joelho e apelar por ele, apela por ele. Fica com vergonha de chegar aqui e desabafar: Jesus, a coisa está ruim lá em casa. A coisa lá em casa está ruim. Eu não vou aguentar isso para mim é insuportável. Não vai dar. Ele resolve. Por quê? Porque Jairo fez o que coube a ele fazer. Quando ele viu que a menina estava mesmo na cama, para enfrentar a morte, ele deixa a menina na cama e vai atrás de Jesus. Quando ele encontra com Jesus, ele pede um favor. Diz a Bíblia que ele aproxima de Jesus e o adora. Ele prostra diante dele. Então isso é importantíssimo. Quando ele chega e adora, que ele disse: Senhor, o Senhor pode fazer para mim um milagre. Eu preciso que o Senhor vá na minha casa. A minha filha está morrendo. Vai na minha casa. E Jesus nunca disse não para quem estende as mãos pedindo. Ele sempre tem algo para você. Diz a Bíblia que quando Jairo disse: vamos comigo na minha casa, ele disse: eu vou. E chama os seus discípulos e disse: vamos visitar a casa de Jairo. E ele sai para visitar Jairo. Só que é mais ou menos igual isso aqui. Quando as pessoas descobrem que Jesus está vindo aqui, o ambiente vai sempre ficar pequeno. Vai ser sempre assim. Quando Jesus começar a manifestar a glória dele, aleluia, que alguém começar a dar testemunho aqui do que Jesus está fazendo, do que Jesus fez, do que Jesus faz, claro que vai ter que buscar local. Vai ter que buscar espaço. Por quê? E o espaço para onde for vai ficar pequeno. Por quê? Porque Jesus sempre vai ir. E aonde Jesus vai, o espaço pode ser o que for. Vai ficar pequeno. E diz a Bíblia que a multidão aglomerou atrás de Jesus. Só que Jairo pôde ir até Jesus. A mulher não podia. Porque a mulher estava imunda. Essa é a diferença. A mulher não podia estar sentada numa cadeira igual vocês estão assentados, porque ela era apedrejada. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue, se ela sentasse numa cadeira dessa e alguém sentasse no lugar, estava amaldiçoado. Ele estava imundo. Então a mulher não podia sair na rua. Mas imagina que essa mulher estava tão desesperada que ela ouviu falar também de Jesus. Olha que uma coisa é boa. Ouviu falar de Jesus. Quando ela ouve falar de Jesus, ela disse: eu vou encontrar com ele também. Vou ver esse Jesus. E quando ela vai, a multidão está seguindo quem? Seguindo Jairo. Aquele Jairo que recebeu o diagnóstico, que a felicidade o alcançou e a tristeza ela. Mas ela pôs na cabeça dela uma fé viva. Aquela fé que disse: é melhor eu ser apedrejada
e tentar ser curada do que eu morrer desfazendo o corpo. Eu vou tocar nele. E eu tenho certeza que se eu conseguir tocar na orla dos seus vestidos, eu vou ser curado. Glória a Deus. Aleluia. E ela começa Santo, enfrentar a multidão. Santo é o Senhor. A multidão está ali. E a Pereira disse que foi bom as pessoas não ter vindo, mas isso não é verdade. Precisa isso aqui ficar pequeno mesmo. Se todo dia tiver esse grupo de pessoas aqui, não precisa procurar salão. Isso aqui precisa não caber mais para nós ir para o salão. Senão não vale a pena ir para lá. Nós precisamos ir para lá quando isso aqui estiver pequeno. Porque se for só esse grupinho aqui toda quarta-feira, então esse grupinho aqui tem que trazer outro grupinho desse. Para chegar aqui amanhã, tem que chegar a mesa para trás, tem que arrancar isso daqui e arrumar espaço. Para na outra quarta-feira, o grupo que está aqui, trazer um grupo maior. Por quê? Porque você vai chegar no trabalho e falar: rapaz, estou indo numa casa lá em cima no morro. Lá em cima no morro. Estou indo lá em cima numa casa. Mas você tem que ver o que Jesus está fazendo lá. Aleluia. É isso que funciona. O evangelho, ele é funcionante assim. Ele só triunfa quando a glória de Jesus começa a ser apresentada ao pecador. O pecador precisa ouvir de Jesus. E o pecador não tem noção de quem é Jesus, a não ser o curandeiro. É por isso que Jesus começou a curar. Jesus não curava ninguém. Até alguém dizia assim: isso aí é o filho de José. Isso é o filho do carpinteiro, é o filho da Maria. Jesus falou assim: você acha que isso aqui é só filho de carpinteiro? Você acha que isso aqui é só filho de Maria? Vou lá em cima no monte. Ele foi lá em cima no monte e ficou 40 dias. Depois de 40 dias que ele desce, a Bíblia disse que ele desce e já desce e vai para uma festa onde tem um casamento. Quando ele chega no casamento, o vinho da festa acaba. Ele transforma água em vinho. Ele transforma água em vinho. O povo ficou louco. Mas quem é este que faz da água virar vinho? E ele começa o seu ministério. Ele não veio aqui a este mundo para mostrar poder de curandeiro, não. Ele não veio aqui para restaurar a saúde de ninguém. Ele veio aqui para nos resgatar da morte para a vida. Mas para que nós o conhecêssemos, ele começou a manifestar a glória de Deus. É por isso que Jairo entende a grandeza do seu poder, e quando Jesus descobre que ele já era conhecido, e quem revelou isso foi Nicodemos. Quando Nicodemos chega para ele e disse: Senhor, bem sabemos. Quando Nicodemos disse bem sabemos, ele estava se entregando à revelação conjunta do mundo. Nós já descobrimos que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer isto se Deus não for com ele. Aí Jesus disse para Nicodemos: na verdade é chegada a minha hora. Eu só precisava do reconhecimento. Se isso já está reconhecido, é por isso que quando Jesus ele vai para o céu, ele pega os seus discípulos e disse: eu vos dou poder. Ele só deu isso para nós, ele só nos deu isto. Por isso ele disse: aquele que tiver fé e crê em meu nome, como pastor, como obreiro, como você que já é crente, você pode levantar as mãos, colocar sobre o doente e mandar a doença embora. Aleluia! Isso é sem medo. Glória a Deus. Você não precisa ligar para o pastor porque o teu vizinho está doente, não. Vai lá e põe a mão na cabeça dele e diz: enfermidade, em nome de Jesus, vai embora. Aleluia. Deus já nos deu esse poder. Por quê? Porque nós cremos no nome dele. Mas imagina que Jairo está indo para casa, mas Jesus não está indo correndo. Jesus está indo. Por quê? Porque tem uma multidão na frente andando de fasta para ver Jesus, tem uma multidão atrás querendo ver Jesus, e a mulher vai entrando. Alguém me dá um relógio? Põe para mim um relógio aqui. Senão eu vou passar das 8h30. 8 e quanto? 8h30. Quando é 9 horas você me fala? Meu relógio está ali, para ficar tranquilo. Me dá um sinal. Mas não deixa dar 9 não, faltando 5. Então imagina que a multidão está indo assim, e Jairo lá vai assim. De repente a mulher que pôs na cabeça que precisava tocar, essa é a importância do propósito. Quando você fizer um propósito com Jesus, leva ele a sério. Porque quando você faz, Jesus já recebeu. A mulher, quando ela disse: se eu tão somente tocar no vestido dele, Jesus já tinha a revelação lá. Ela vai tocar e eu vou curar.
Jesus só estava esperando o encostar no vestido. Isso foi tão sério que ela enfrenta o batido da multidão, e esse enfrentar a multidão é você vencer o preconceito, é você vencer os burladores, é você vencer quem tenta impedir você de continuar crente. Não importa, você tem um propósito, eu vou seguir Jesus e acabou. E a Bíblia disse que quando ela encosta, e ela encosta de uma maneira tão minuciosa, para que ele não entendesse. Por quê? Porque ele não podia descobrir que ela tocou, porque quando ela tocou, o seu vestido ficou imundo. Só que em Jesus não pega a imundícia. Aleluia. Ele levou os nossos pecados, mas sem pecar. Ele não precisou pecar para poder ser chamado de pecador. Ele foi chamado de maldito por minha causa. Foi por sua causa, porque a Bíblia disse que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. E como ele foi pendurado, ele foi chamado de maldito, malfeitor, ladrão, assassino, estrupador, vagabundo. Jesus era o homem mais emprestado do mundo, a ponto de Isaías dizer assim: ele era desprezado. E olhando nós para ele, não enxergávamos nada para que nós pudéssemos agradar dele. Por quê? Porque ele viu o Judemar fumando maconha. Quando olhava para Jesus, é por isso que Jesus, quando chega no monte, ele fala: Pai, se é possível, passa de mim esta hora. A Bíblia não dá resposta, só dá uma coma. Essa coma, ou uma vírgula, só dá uma vírgula. Esta vírgula, chamada de pausa de conversação, ele fala e não obtém resposta, que ele não escreveu a resposta. Ou ele não contou isso para os seus discípulos. Mas eu imagino Deus falando: filho, se você quiser eu posso passar, mas a Margarete vai morrer no vício do álcool. O Pereira vai morrer na prostituição. O varão aqui vai morrer na idolatria, vai ser prostituta, vai ser traficante. Quando Jesus ouve isso, aí escreve. Ele disse: Pai, então não faz o que eu quero, faz a tua vontade, porque para isto eu vim, foi para isto que eu vim. E Jesus desce, quando ele desce, os seus discípulos estão dormindo. Mas a história depois nos conta esta. Então imagina que a mulher toca no vestido de Jesus. Quando ela toca nas vestimentas de Jesus, Jesus freia, Jesus puxa o travão, como diz o português, ele puxa o travão, aí para. A multidão para. Imagina o Jairo, que já estava lento, agora para. Quando a multidão para, Jesus vira e disse: quem me tocou? Deus, Isso é uma coisa muito boa. Quando você vier numa reuniãozinha dessa aqui, tem cuidado para você não ficar atento ao ambiente, porque ele não se importa com o ambiente. Ele não. Ele disse que aonde estiver 2 ou 3 falando de mim, eu vou estar junto. Então, se tiver esse grupinho aqui, não pensa que ele não está aqui não, que ele está aqui. Só que o pastor já disse isso no início. Ele é acessível. Ele quer te ouvir. Ele quer sentir você. Então não adianta você sentar aqui e se fechar e dizer: se o Senhor quiser me abençoar, vai me abençoar. Não é Ele que quer te abençoar, é você que tem que querer ser abençoado. Então eu vou fazer algo que é diferente. O que ela fez? Tocou. Quando ela toca, ele para. Aí ele pergunta: quem é que me tocou? Os discípulos olham para ele e dizem: tu está no meio de um tanto de gente desse, todo mundo te oprime, todo mundo quer tocar em você. Aí você pergunta: quem é que tocou? Ele disse: não, alguém me tocou diferente, porque de mim a virtude saiu. Aí a Bíblia disse que ela tremendo, depois você lê a história em casa, ela tremendo e temendo, porque ela não poderia se apresentar ao público, porque todos não conheciam, sabia que ela já estava com esse problema, já gastava com os médicos. Aí ela vai, aí a Bíblia diz assim: e ela se prostra e explica a Jesus toda a verdade. Só que enquanto ela está conversando com Jesus e dizendo: Senhor,
eu recebi há 12 anos um diagnóstico de um fluxo de sangue. E eu estou perdendo sangue a vida toda. Eu estava, porque já parou. Glória a Deus! Aleluia! Aí quando ela começa a contar o caso para Jesus, por isso que o versículo 49 diz assim: e estando ela ainda falando, alguém chega assim no ouvido de Jairo e fala assim: aqui, não precisa chamar ele, a menina morreu. O que Jairo faz? Tem ideia ou não? O que Jairo faz? Enquanto a vida, a esperança, não é? Mas não é para crente, isso é para ímpio. Para crente, Jesus disse em João 11 que para aquele que crê, ainda que morra, viverá. Então, para quem tem fé, a esperança não é a última que morre. A esperança nem morre para quem tem fé. Então imagina que Jairo, só que Jairo não era crente. Quando Jairo escuta que a menina morreu, ele vira as costas. Quando ele vira as costas e vai saindo, Jesus grita a ele por nome: Jairo, não temas. A menina será salva. Aleluia! O Jairo se posiciona outra vez. E agora, se ele falou, deixa a mulher contar o testemunho dela. Agora pode passar até 4 dias. Se ele falou, está garantido. Então, o que se acontece? Agora, entra os dois choques da tristeza, retrocedendo em felicidade. Jesus vira para a mulher e disse: vai, porque a tua fé te salvou. Graças a Deus. Maravilha. Ninguém se ousou a falar nada com ela, porque Jesus curou. Isso é igual o canceroso, o leproso. O leproso não podia ficar junto com a sociedade, até encontrar com Jesus. Quando encontrava com Jesus, Jesus mandava ir aonde? Encontrar com o sacerdote. Vai lá no sacerdote, explica para ele por quê. Porque o sacerdote vai revelar que você está curado. Então imagina que nós precisamos disso. Você está com a doença? Tá. Foi no médico? Foi. Está incurável? Tá. Você veio aqui? Veio. Recebeu a cura? Recebeu. O que tem que fazer de novo? Vai lá no médico. Para quê? Para o médico testificar que estava e não está mais. Aleluia! É isso. Então, não vou no médico mais, não. Precisa ir. Precisa ir pegar. Ó. Fazer isso aqui, ó. Precisa ir no médico e falar com o cara agora. Agora você me dá um diagnóstico assim. Porque eu vou mostrar esse aqui que eu tinha e vou mostrar esse aqui que eu não tenho. E vou falar o quê? Foi ele que me curou. E não adianta. Quando Jesus diz assim, olha, eu vos dou o poder. Vocês que têm fé imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Você vai chegar aqui e falar assim: irmãos, quero contar um testemunho. Eu vim aqui quarta-feira passada e o pastor o quê? Clériston. Oh, Jesus, Itamar. Tirou isso. Clériston Itamar. Olha, sinceramente. O irmão Itamar. É isso, fica mais fácil. Pastor Itamar orou por mim e eu fui curada. O que as pessoas falam? Lembra ou não? Glória a Deus. Glória a Deus. Ninguém fala glória Itamar. Entende? A gente pode orar e pode curar um monte de gente. Quando dá um testemunho, só fala glória a Jesus, glória a Deus. Ninguém fala glória Itamar, glória ao pastor, não. E o pastor que busca essa glória para ele é louco. Por quê? Porque esse vaso é de barro, mas a excelência que está aqui dentro é dele. O poder é dele, para que esse vaso não se ensoberbece. Então a importância de você dar o testemunho não importa. Foi o fulano que orou para mim, mas foi no nome de Jesus que eu fui curada. Então imagina. Tá certo aí ainda? Imagina que Jairo agora ouviu o testemunho da mulher, certamente exercitou a fé, enraizou a confiança. Poxa, eu chamei para ir na minha casa, ele falou que vai, agora já curou um no meio do caminho, então eu vou embora mais ele. E vai para casa. Quando chega em casa, realmente a menina estava, e ele falou que a menina será salva. Aí quando Jesus chega dentro de casa, o que acontece no velório de uma família quando uma menina morreu? Está todo mundo Chorando. Só que quem está chorando não é a família. Quem está chorando é os planteadores. Porque Jairo era poderoso. Então o que acontecia no velório? Chamava as pessoas que choravam.
pagava. Quanto você cobra para chorar? 50 euros. E você, 50. E você, 50. Vai lá para casa que eu vou pagar o dia de vocês. Aí ficava lá. Era tão boa. Doida que leva para o enterro para pegar os 50 e pôr no bolso e ir embora, rindo feliz da vida. Era um choro falso. Era aquele choro que emotivava o sentimento das pessoas. Então está todo mundo chorando. Quando Jesus chega, ele escuta choro. Todo mundo chorando. Jesus chega e fala: o que está acontecendo aí? A filha de Jairo morreu. Ele disse: não, a menina não está morta. O que eles fizeram? Riram. Já viu alguém chorando rir? Riram porque eram pranteadores. Então está dizendo: não, o médico já deu o diagnóstico. Porque só pode levar para casa para velar com atestado de óbito. Já tem atestado de óbito. O atestado de óbito só vale até Jesus chegar. Quando Jesus chega, o atestado de óbito ele mandou. Quando Jesus chega, a Bíblia disse que eles riram. Quando eles riram, Jesus colocou para fora. Então, muito cuidado quando alguém contar a bênção e você zombar dele. Muito cuidado. Porque a pessoa está contando, por mais que para você não merecia contar. Eu entrei aqui com uma dor de cabeça horrível. Na hora que começou a oração, minha dor de cabeça sumiu. E para você isso é normal, mas para mim não é. Para mim não é. De repente, eu saí de casa e falei com a minha esposa: meu amor, estou indo para a igreja e eu vou pedir oração para nossa filha. Eu chego na igreja, a minha filha só está com febre. Mas eu chego na igreja, eu peço oração. Quando eu chego em casa, minha filha está sem febre. No outro dia eu vou fazer o quê? Vou agradecer os irmãos que oraram por mim e o nome de Jesus. Aí você fala assim: mas uma febre passa rápido. Cuidado para você não desfazer do que Jesus está fazendo. Porque a questão deles foi esta: quando eles riram, para fora. Não é digno de estar comigo. Aí chamou o quê? Vem cá vocês que crêem. Tiago, João e o Pedro. Chamou os dois para dentro de casa. Entrou no quarto e disse: menino, levanta. A menina levantou, ele pegou para a mão, entregou para a mãe e disse: dá comida para ela. Deus. Dá comida para ela. Então, eu quero dizer para você que não importa a gravidade do seu problema. Aleluia. Não importa. O que importa é você fazer alguma coisa para chamar a atenção dele. Faz isso. Determina a sua fé para ele. Você não pode... Muito cuidado com esse evangelho que se prega por aí, que você tem que determinar Deus. Não, você determina a sua fé. Deus, nada se pode determiná-lo. Deus é soberano. Como diz o pastor, ele é acessível. Então, se você determinar sua fé para agradá-lo, ele vai te abençoar. Vai resolver o teu problema. Vai entrar na tua causa. De repente o advogado já te entregou os documentos e disse que eu não vou pegar a sua causa. Se Jesus pegar a tua causa, o juiz te chama até sem documento. Não tenha medo disso. Pastor, todo mundo consegue. Por que eu não consigo? Porque você não determinou a sua fé. Determina a sua fé e põe a sua confiança nele. Por quê? Porque ele tudo é capaz. Quando o anjo aparece para Maria e fala com Maria que você vai engravidar, ela falou: não pode ser. Não, aí não. Eu engravidar? Não, sou virgem e não sou casado. Ele disse: tranquiliza-te, porque o que vai gerar em você é obra do Espírito Santo. Ela disse: então cumpra em mim a tua vontade. Aleluia. Jesus confundiu o mundo. Deus rebentou. E se você pegar a história da confusão de Deus, porque Deus ele confunde a gente para valer. Se você pegar as histórias, toda vez que Deus precisou de um grande líder, Deus arrancou ele de uma madre estéril. O Isaac veio de uma madre estéril. E seria ele o possuidor das nações. Do Isaac nasceu Jacó de um estéril ventre. Porque Deus queria uma grande nação. Se você pegar o povo de Israel, para Deus detonar com os filisteus, Deus deu para Manoá um filho chamado Sansão de um ventre estéril. Mas quando Deus quis salvar o mundo,
Deus não precisou de um ventre estéril, Deus precisou de um ventre virgem. Aí quando a Bíblia disse, da semente da mulher nascerá um. E aonde é que mulher tem semente? Quem tem semente é homem. Mulher não tem semente, quem tem semente é homem. Mas o nosso Deus é capaz de fazer o que a Bíblia chama que não há nada demasiadamente impossível para Deus. Só estou te contando esta história para você acreditar que o teu problema